Mais uma vez, por muito que os arautos que possam dizer o contrário, mais uma vez está provado que os militares apoiam o povo e que o povo está com os militares. Os militares das Forças Armadas Portuguesas não estão, nunca estarão ao serviço de qualquer governo, nem de qualquer troika, seja ela interna ou externa. Os militares das Forças Armadas Portuguesas estão sempre ao serviço do seu povo, porque é do povo que as Forças Armadas e os militares saíram. Os militares provêm deste povo português. Como eu já disse, esta manifestação saiu da Praça do Município, do local onde foi implantada a República, e teve o seu término frente ao monumento da restauração da independência nacional. Posso-vos dizer que esta manifestação teve dois locais, o de início e o de fim, que dizem muito, mas mesmo muito, aos militares, porque os militares estão para defender as leis da República e para defender intransigentemente a independência nacional e a soberania nacional. Cidadãos de Portugal, de uma pátria ameaçada. Não foi por um acaso que para este desfile foram eleitos locais que perpetuam acontecimentos desta nação antiga de 800 anos, que para o ser foi ou com a ação dos militares ou destes em comunhão com os seus compatriotas. Foi desta união, por objetivos comuns, que a pátria nasceu e se orgulha hoje e quer poder orgulhar-se amanhã de ser uma terra independente e soberana, capaz de tratar do seu próprio destino. Estamos perante um monumento comemorativo da restauração da independência, evocando a gesta heroica de uns quantos, que com a adesão de uma nação inteira, então submetida à mais abjeta miséria e humilhação, impôs a sua vontade e tomou conta do seu próprio caminho. Processo iniciado com a revolta de 1 de dezembro de 1640, a que seguiram 28 anos de épicas batalhas, em que um povo inteiro disse não à vassalagem, à submissão, a que o quiseram sujeitar, depois de 60 anos em que as elites de então se dispuseram a aceitar o domínio estrangeiro. Estabelecendo a ligação do passado com o presente, é justo, oportuno e uma honra para nós homenagear os ex-combatentes aqui presentes, militares de ontem, porque, se outras razões não houvesse, são eles que nos fazem perceber e sentir mais viva ainda a condição militar que, aos combatentes de hoje, continua a impor restrições, deveres e disponibilidade permanente para, se necessário, com o sacrifício da própria vida, garantir a soberania e a defesa desta pátria acossada. Olhando a realidade que nos oprime, refletida na violência exercida sobre todos e cada um de nós, bem podemos afirmar que, ultrapassadas que foram as fases que precederam a ocupação, nos encontramos em plena fase de resistência, de que o pulsar deste acontecimento é testemunho bem expressivo. E nós, militares, alvos igualmente de um tratamento que consideramos injusto e ofensivo da nossa dignidade, confrontados que somos com todo um rol de malfeitorias que desprezam as condições em que servimos. Entendemos que a democracia nos fornece mecanismos e instrumentos para poder fazer reverter o estado a que tudo isto chegou, e tudo faz parecer pretender-se agravar, no intuito de fazer de todos nós escravos de interesses alheios ao desígnio nacional.
colocando assim em causa não só a dignidade, a segurança, a confiança e a coesão de uma população inteira, mas também porque, custe o que custar, se pretende levar por diante tal objetivo, pondo em causa a própria independência que agora, como noutras alturas da nossa história, nos recusaremos a aceitar e a que nos oporemos com todas as nossas forças. E não se venha dizer que as limitações a que, como militares, estamos sujeitos não autorizam tal abordagem. Aí autoriza. E autoriza porque não podemos inscrever nas nossas preocupações de âmbito socioprofissional, não sem relacionar as medidas que nos penalizam numa proporção cega e sem medida com as causas que a determinam. Porque quando nos dizem que somos todos responsáveis pelo estado a que chegaram as finanças públicas e a economia do país, nos recusamos a aceitar tamanha inverdade, pois a verdade dos factos vem demonstrando que a responsabilidade das enormidades praticadas cabem a muitos dos que, às costas da democracia e invocando sempre nobres objetivos, sempre cuidaram e cuidam do interesse de poucos em detrimento do bem geral. Porque não nos parece que o desmantelamento da economia e a dilapidação do património, associados a uma austeridade sem limite, alguma vez tivessem ou possam vir a permitir um amanhã radioso, como falsamente nos prometem. Porque ninguém tem mandato para promover a descaracterização e desmantelamento das Forças Armadas, retirando-lhes a capacidade para cumprir a nobre missão de defesa militar da pátria que juramos defender, se necessário com o sacrifício da própria vida, em manifesto desrespeito pelo consagrado na Constituição da República Portuguesa. Porque, perdida a confiança e a segurança, e em seu lugar sendo semeada a desesperança, se exige de nós, militares, tal como aos cidadãos em geral, que recorramos aos direitos que a democracia verdadeira confere a todos, para que seja recuperada a justiça e a equidade, responsabilizando, e eu repito, responsabilizando quem tal mal fez e insiste em fazer a este país. Porque, ao contrário do que se insiste em afirmar, vai-se instalando a instabilidade e, mais que isso, a revolta entre os militares que, limitados nos seus direitos e sujeitos a especiais deveres, se veem confrontados com um tratamento que, de tão destemperado, mais parece ser o resultado de uma assanhada vontade de os fazer pagar por algo que a razão não consegue descortinar. Vai sendo tempo de substituir tamanha inconsciência por posturas que reflitam a noção de que as Forças Armadas são uma instituição a que cabe um dos mais novos papéis da nação a que pertencemos. Por isso, não estivemos, não estamos, nem estaremos ao lado de interesses e propósitos obscuros, muitos deles, que promovam e se alimentem de ações e objetivos contrários ao nobre papel de que fomos incumbidos, em nome dos portugueses e de nenhum governo, este ou outro qualquer, ou de servir a pátria e, por conseguinte, aqueles por quem juramos dar a vida, se necessário for, o povo a que pertencemos. Viva a democracia e a liberdade! A paz dos traidores! Num momento como este, por todos reconhecido como de extrema gravidade, e em que as tensões sociais poderão culminar em justos protestos e outras manifestações de cidadania e indignação constitucionalmente consentidas, queremos aqui afirmar o propósito de que, no que de nós depender, os militares não serão nunca
instrumento de repressão sobre os seus concidadãos que um dia juraram defender. Postura que, aliás, dá continuidade a afirmações que, no mesmo sentido, foram proferidas por Sua Excelência, o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Viva o povo português! Viva! Vivam as suas Forças Armadas! Viva! Vivam os militares que delas fazem parte! Viva!